Grande Duarte, como é que é? Como é que é a nossa vida? Estás bom, bem disposto? Vai? Prazer em ver-te, pá. Então, Sempre novo em projeto, forma. não é? Vamos a Novo isso. projeto, vamos a isso. Vamos conversar um bocadinho? Vamos conversar um bocadinho. Vamos lá, Vamos chateia um falar, bocadinho. Obrigado por seres o meu primeiro convidado. É um projeto novo também para mim, o Kick-Off. Como tu sabes, site e livro. Neste caso, uma entrevista rápida para o site, para as pessoas também te conhecerem um bocadinho melhor. Portanto, apresenta-te lá para quem ainda não te conhece, rapidamente. Então, eu sou o Pedro Henriques. Muito prazer. E fui árbitro de futebol, e esse é o ponto comum que nós temos, a arbitragem, a nossa paixão, o futebol em geral e a arbitragem em particular, e fiz 20 anos de arbitragem propriamente dito, embora depois leve mais uns 7 anos agora na função que tu também agora neste Na momento nova tens, função. né? Deixa-me interromper-te. Quantos anos tiveste na Primeira Liga? Na Primeira Liga foram 10, exatamente. O nosso encontro é um bocadinho por aí, né? A arbitragem, foram muitos, exatamente como descrevi a dado momento para o teu livro. Foram muitos anos que nós acabámos por nos cruzar, cursos, estágios e muitos jogos. 20 anos, penso eu, e jogos, e sobretudo nos jogos internacionais em que tive o prazer, e não digo isto por especial favor, o prazer e a honra de te acompanhar, e nós sabemos que quando estamos 3 dias seguidos a partilhar o avião, as viagens, o jogo e todas as emoções que isso implica. Hotéis, a preparação para o jogo. E isso deu-nos também um conhecimento bastante profundo. E aproximou-nos também em termos de amizade. E portanto, para mim, é muito, e isto é dito do coração, nós somos amigos. Eu, no meu primeiro, no meu terceiro livro, tu estás lá, escreveste para o meu livro, estiveste na mesa de honra dos meus livros, portanto, não é por acaso que isso acontece. E tu estás a sentir isso com estes projetos, que é o livro e que é o próprio projeto do site, acaba por ser quase um filho nosso. É verdade. É algo que nós temos ali, tratamos aquilo com muito carinho. E quando tratamos algo com muito carinho, as pessoas que convidamos porque nos interessa em termos profissionais ou porque gostamos dessas pessoas, e quando convidamos em especial, sobretudo para dizer qualquer coisa ou para estar na mesa ou o que é que seja, porque são pessoas que nos dizem ainda muito mais, e é nessa perspectiva que acho que também eu estou aqui, tu estiveste comigo, e acho que é puro, é muito são, mas pronto, é a arbitragem que nos une. Para já dizer-te que retribuo, obviamente, Claro. Essas palavras todas de amigos, Yeah, e nós não temos formalismos, somos amigos há muito tempo. As pessoas têm a ideia que os árbitros são apenas uns ETs mascarados de preto lá no campo para fazer mal ao futebol, mas de facto também somos tudo isto, somos pessoas que conversamos, que temos amigos, que temos família, e como foram 20 anos no nosso caso, partilhamos muito dos nossos tempos em conjunto, com famílias, com viagens, como disseste bem. Diz-me uma coisa, antes de irmos ao meu projeto, que é falar dos teus. Tu neste momento és comentador, isso dá-te gozo ou não? Muito. Obviamente que gostei muito da arbitragem enquanto árbitro de futebol, mas o que é engraçado neste trabalho que eu estou a fazer agora como comentador desportivo, e que também fazes, portanto já estive no jornal, agora estou basicamente na televisão, na Sport TV, tive 6 anos e agradeço esses 6 anos que tive na TVI, e agora na Sport TV, que é um projeto muito mais específico e mais técnico ainda. No fundo, aquilo que eu faço na televisão é aquilo que eu fiz durante 20 anos. Repara que nós ambos fomos do núcleo de árbitros de futebol Américo Barrados, que agora é o núcleo de futebol de Lisboa. Era isso que a gente fazia quando a gente se reunia. No fundo, era agarrar nos casos de jogo e estudar ao máximo, com exaustão, a lei, debater, a norma, o regulamento, discutir, e depois dizer o árbitro aqui fez assim, devia ter feito desta maneira, e sobretudo explicar aquilo que está por trás da decisão. A própria lei, a norma, o regulamento, e muitas vezes porque é que o árbitro esteve bem ou não esteve supostamente bem. Eu perguntei-te isso porquê, Pedro? Porque as pessoas têm um pouco a ideia, e até mesmo no mundo da arbitragem e no mundo do futebol há um pouco a ideia que o árbitro que depois vai para comentador desportivo de arbitragem é um traidor, ou seja, é alguém que vai assumir o papel de mau da fita e vai criticar os colegas, claro. Não é pelos erros que ele também já cometeu, e era importante esclareceres isso. Porque há pessoas que infelizmente enverdaram para um papel da comunicação social com esse objetivo, recalcamentos, frustrações, e trazem exatamente trazem para cada comentário deles exatamente todos esses aspectos menos positivos. O prazer que eu tenho um enorme prazer em ir para a Sport TV, neste caso concreto, porque vou ver futebol. E depois estou ali... É o teu mundo, é o teu habitat. Às vezes 2 e 3 jogos seguidos e estamos ali a ver o futebol, e nós gostamos de futebol dentro da arbitragem, mas para além da arbitragem. Sim. E depois é exatamente o desafio que é o comentário técnico. Para mim, não me importa se o clube A está já com o clube B, nem sequer quem é o árbitro que está a arbitrar o jogo. Mas isso é importante que as pessoas percebam. Aquilo que me interessa que há muita... é a decisão que foi tomada, e a parte técnica explicar. A lei diz isto, o árbitro decidiu, no meu ponto de vista, corretamente ou menos corretamente, mas depois, sobretudo, explicar às pessoas o que é que está por trás da lei, porque há muitas situações em que o árbitro tomou uma decisão, e muitas vezes é tentar explicar às pessoas a body language do jogador, da situação, do ambiente, porque é que o árbitro foi porque é que errou, porque é que acertou, porque é que errou, porque é que
teve aquela atitude ou aquela decisão. Porquê? Porque nós vivemos essas situações lá por dentro e percebemos claramente que muitas nós vezes erramos decisões, e sabemos que não erramos de propósito. Exatamente. E como é que se convence o adepto e quem nos está a ver, claro, que tem obviamente o seu clube e a sua paixão, que nós respeitamos muito, como é que nós convencemos alguém que está a ver uma imagem em casa que é clara, que aquilo que nós vemos no campo é completamente diferente? Eu procuro muitas vezes, perante os outros comentadores que estão comigo no programa X ou Y, que às vezes têm essa dificuldade em compreender como é que aquela imagem está clara, porque é que o árbitro tomou a decisão. Está perto, está a olhar e não vê. Eu procuro muitas vezes desmistificar passando o ónus para mim próprio. Eu passei por situações exatamente iguais, dou muitas vezes exemplos de jogos que as pessoas recordam, decisões em que eu tomei que não foram corretas, e explicar que aquilo que eu vi no campo não foi nada daquilo que eu depois, quando cheguei a casa e passei o vídeo, vi, e tentar explicar que às vezes basta estares focado nos pés naquele momento em que acontece a infração nas mãos, basta por alguma razão uma desconcentração momentânea, ou muitas vezes desviares o teu pensamento e a concentração para algo qualquer, às vezes, e muitas vezes acontece estamos a pensar na jogada anterior, exatamente, ou algo que passou-se atrás no jogo que nós ainda estamos focados lá, ou o colega que chamou, alguém que chamou o teu nome, há vários fatores de perturbação, exatamente, perturbação, e que fazem com que a tua decisão não seja correta e que aquilo que é fácil de ver em termos televisivos e óbvio, evidente, eu no campo não tenha visto, e é muitas vezes por aí, trazendo exemplos concretos, que procuro convencer, entre aspas, ou pelo menos justificar às pessoas que é fácil, o árbitro está muito próximo daquele limiar entre tomar a decisão correta e tomar a decisão incorreta. Eu teria aqui agora 50 mil casos para justificar que... Eu sempre a falar de erros também tem 50 mil, portanto estou à vontade. Para passar de besta a bestial, um dos exemplos mais interessantes que eu às vezes dou, eu recordo ter feito uma vez um Benfica Vitória de Guimarães no Estádio Nacional, foi no ano em que da demolição, também fiz uma série de jogos lá. Os estádios estavam em construção, e ter feito há uma jogada espetacular que é um remate à baliza, o jogador do Vitória de Guimarães joga a bola do Vitória, novamente, joga a bola com a mão e impede que a bola entre na baliza. Eu tenho aquele passar de olhos naquele momento que fico com a ideia clara que ele jogou a bola com a mão, mas não tenho a certeza absoluta. Na altura não havia intercomunicadores. Nem tinhas o vídeo-árbitro. Nem tinha vídeo-árbitro. E o que é que acontece? Estão os jornalistas todos colocados atrás da linha de baliza, porque supostamente ali seria onde havia a maior probabilidade de haver gols. E de uma forma absolutamente normal, natural, os jornalistas começam todos a apontar para a mão deles próprios, a dizer tipo que houve com mão. Ou seja, reparem este facto que é, eu tinha a ideia que era mão, iria marcar... Tinhas um reforço exterior que era mão. E de repente tenho ali um reforço exterior daquela malta toda. Tens os assobios do público. E tomo a decisão que depois se percebe que é correta e que é clara, mas agora reparemos, imaginemos por alguma razão, algum motivo, eu perco o contacto visual com aquele lance, ou não tenho lá os jornalistas atrás, ou acontece outra coisa qualquer e que eu tomo uma decisão incorreta. É um erro que na televisão é gravíssimo, porque na televisão é uma mão clara e uma bola está a entrar na baliza, e portanto esta fronteira entre o acertar e não acertar e passarmos a ter os elogios todos da comunicação social ou a sermos uns malandros, tomar uma decisão espetacular e que realmente é decisiva no jogo, ou como é que é possível o árbitro cometer o erro, e nós estamos muito próximos dessa fronteira, pronto, e é um bocadinho por aí. Não quero convencer naturalmente os adeptos em relação a isso, mas explicando, desmontando isto é importante. Mas também de qualquer maneira, e se quer introduzindo já aquilo que vem a seguir, nós estamos a entrar numa época completamente diferente do futebol em Portugal, e essa é a época do vídeo-árbitro, e eu acho que essa vai ser a mais-valia em termos de futuro para que situações que acabam por manchar a carreira de um árbitro muitas vezes, porque há árbitros que são conhecidos por uma jogada X ou Y, um erro que toda a gente viu no estádio. Presente. Pronto, mas toda a gente viu no estádio e que toda a gente sabe em casa passado 5 segundos, e só há 3 ou 4 neste caso elementos que é a equipa de arbitragem que não sabem errado. E esses erros graves... E muitas vezes as pessoas não sabem que nós só sabemos desses lances no final do jogo, quando temos uma mensagem no telemóvel, ou até quando chegamos a casa, porque nem temos algum feedback no final do jogo, e é quando vemos ver a imagem mais ou menos convencidos que podemos ter acertado, que reparamos que fizemos uma grande asneira. E as pessoas não têm noção da frustração que é ir dormir com essa noção de ter errado, sabendo que o erro faz parte. O day after é muito complicado. Nem é apenas para a repercussão exterior da imprensa ou das pessoas, tem mesmo a ver connosco, porque ninguém gosta de falhar, ninguém gosta de ser um malandro na rua, nem ser apontado o dedo. Então agora um bocadinho do projeto do Kick-Off. Isto é um projeto, não é do Duarte, nem é do António, nem do João, é da arbitragem para o universo do futebol. A ideia qual foi, Pedro? Foi criar a tal ponto que as pessoas tantas vezes se queixam que não existe. A arbitragem é muitas vezes criticada por ser um mundo fechado, e eu acho que com alguma razão podia ser muito mais aberto do que é, tendo em conta que estamos no século XXI, em que hoje em dia estamos na era das tecnologias, da informação imediata, tudo se sabe no Facebook, no Twitter, nos online, e portanto há que acompanhar estes tempos. E a melhor forma de tornar o mundo menos suspeito é dizer que não há nada para suspeitar, e portanto tudo está às claras.
Felizmente a tendência recente do Conselho de Arbitragem da Federação também tem sido essa, vai criar agora uma conta no Twitter para ter o acompanhamento da questão do vídeo art, o que me parece um projeto muito interessante, mas o espírito deste projeto, quer do livro, quer também sobretudo agora do site, é exatamente isso. Estamos no caminho certo ou não? Eu acho que sim, olha, aquilo que já me apercebi, quer em relação ao livro, quer em relação a isto que vais fazer agora em termos de site, algo que faz com que a arbitragem abra exatamente aquelas portas que as pessoas acham sempre que estão sempre fechadas. Eu às vezes até comparo muito, eu fui militar durante 27 anos. Tu foste tenente-coronel. Sim, com tenente-coronel. À questão da instituição militar. E eu também sempre defendi isso. Quanto mais as portas do quartel se fechavam, pior era. Portanto, quanto mais abertas forem, mais claro fica para as pessoas, dentro, obviamente, de e quando se torna mais transparente, torna-se menos suspeito. Exatamente. É aí que a gente muitas vezes defende aquelas coisas que a gente defende, que é, por exemplo, os relatórios que os árbitros fazem, o relatório do árbitro ser tornado público, como se faz em Espanha, coisas assim de género, para a gente perceber porque é que o árbitro expulsou o treinador. Em Espanha, o relatório do árbitro fica online no site da Federação Espanhola 1 ou 2 horas depois do jogo. E é isso que eu também Portanto, nada a esconder. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o árbitro expulsou o treinador. Foi por bocas, mas o que é que ele disse? Depois o treinador vem dizer que não disse nada e muitas vezes, como nós sabemos, o relatório tem que lá explicar porque. Mas a Federação também já deu esse passo e, portanto, este ano vamos resolver esse problema. E eu acho que esse exemplo serve de exemplo para essa tal abertura que estás a falar e tudo aquilo que possa ser feito, sobretudo por pessoas de bem, e é o teu caso. E digo isto porque é verdade. Tens a certeza? Não, tenho a certeza. Olha que 90% dos nossos... Não, porque tu vais fazer isto não por causa da cor vermelha, verde, azul, amarelo ou preto, vais fazer isso em função da arbitragem e daquilo que é o esclarecimento das questões da arbitragem. E para o bem do futebol. Ou seja, não há aqui benefícios diretos. Capítulo a capítulo, lei a lei, com o que era, com as alterações, com exemplos práticos teus, quando tu colocas efetivamente aquilo que está por trás da lei, isso é muito importante, porque as pessoas podem ter uma linguagem técnica, mas não tão pesada como muitas vezes aparece nas leis de jogo, que é mais específico, mais maçuda, mais teórica, mais maçuda, poderem ir esclarecer a lei, porque é que o jogador no equipamento tem isto ou não tem aquilo, pode usar, não pode usar, porque é que as mangas por baixo têm que ser da mesma cor, ou seja, esse tipo de esclarecimentos que vem de uma forma muito leve, fácil de ler, ok? E que é importante, e acho que o livro aí faz todo o sentido aparecer e da maneira como está organizado e estruturado. Em relação ao site, é aquela questão que tu falaste muito bem, nós temos redes sociais que estão muito interativas e dinâmicas, hoje algo que acontece, sabe-se, que aconteceu num estádio qualquer, sabe-se na hora. Típico, não é? E tivemos até o exemplo do ano passado, há um jogador suplente que de repente não quer que a bola saia para fora do terreno do jogo. Isso foi na União de Leiria, não foi? Não, estou a falar do exemplo concreto do jogo da equipa B do Sporting, que é o suplente. É porque houve um lance na União de Leiria em que o jogador também entrou em campo e toca na bola e ninguém sabia o que fazer. E o árbitro assinala o pontapé de penalti e toda a gente ficou um bocado espantado porque a lei não era assim, mas passou a ser, dá um ano nesta parte. Portanto, resumindo e concluindo, são este tipo de coisas que, através de um site como o teu, podem ser fáceis de colocar lá. No fundo, aquilo que a gente fazia nos núcleos, os casos de jogo que nós levávamos para os núcleos para esclarecer, eu vi isto, aconteceu-me aquilo, de repente tu vais começar a colocar lá, vejam este lance, o que é que vocês pensam? E as pessoas interagem. E provocar essa interação com as pessoas. Provocar essa interação e as pessoas perceberem, através dos seus esclarecimentos e até dos esclarecimentos uns e de outros, aprendemos todos. É óbvio que no meio disso tudo vais ter, garantidamente, aquele indivíduo vai ser desafiante. É o tal indivíduo que é o hater, né? Que é o indivíduo que faz do ódio a sua profissão e que vai lá sempre mandar-te bocas a ti. Mas isso só reforça a mensagem que muitas vezes temos muito que evoluir em termos culturais e, portanto, a presença dessas pessoas até é importante para se perceber os desafios que nós temos pela frente. E outro aspecto, que independente daquilo que a Federação, o Conselho de Arbitragem vai fazer, e bem, com a questão do vídeo ao ar do esclarecimento, e que tu também vais ter essa componente, e que vai ser muito importante porque, digamos que o timing é perfeito. O menino agora chama-se vídeo-árbitro. Claro. E, portanto, vai haver efetivamente muitas situações em que as pessoas vão compreender, mas vai haver muitas situações em que as pessoas não vão compreender porque é que o vídeo-árbitro agiu ou não agiu, ou agiu daquela maneira. E vais ter todas as semanas, garantidamente, situações e exemplos de vídeo-árbitro. E o esclarecimento pode ser feito, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Quando virem daqui uma jornada ou duas, que há um jogador que já tinha cartão amarelo e que entrou e que devia levar o segundo cartão amarelo e que o vídeo-árbitro não pode agir porque o protocolo não permite, se calhar, mas há muita gente que vai ter essa dúvida. Mas nós vamos desmontar isso muito bem, o que é que está fora do protocolo, e isso é um dos casos típicos. E acho que o timing neste momento é perfeito. O sítio onde tu acabas de lançar, efetivamente, o teu livro, este projeto, que é, como dizer, na cidade de futebol, na casa do futebol, que não é da Federação, é de todos nós. Não é de ninguém, é de todos, não é de ninguém, exatamente. É de todos nós, inclusive do adepto. Ok? E portanto eu acho que casaste aqui uma série de coisas perfeitas, a questão do livro, do site,
o local onde o fizeste, as pessoas que vão estar presentes e que são pessoas do futebol e, portanto, não encerrando a conversa, mas desejar-te realmente sorte e felicidade, mas isto é um projeto que tem tudo para acontecer e para crescer e, no fundo, isto não é um projeto que começa hoje e acaba hoje. É um projeto que não está terminado. Nunca acaba e só está a começar. Porque tu vais ter a interação todos os dias e vais ter casos todos os dias e, portanto, o futebol tem essa dinâmica. Infelizmente. E vou tentar acertar também, porque muitas vezes, como tu sabes, enquanto comentadores, nós também erramos. Porquê? Porque em lances objetivos acertamos todos, em lances que são subjetivos damos apenas uma opinião e as pessoas depois perguntam-se como é que é possível, o Pedro disse uma coisa, o Duarte disse outra. Vai ser sempre possível em tudo o que for dúbio e é importante que as pessoas percebam que alguns lances do futebol não têm verdades universais. Uma mensagem final para os adeptos e para todas as pessoas que estão a seguir este site. Em princípio da época, vamos nos situar, estamos agora no princípio de agosto, vem aí a Supertaça. Mensagem para a época? A mensagem, eu gosto de 3 palavras, que é o positivo, construtivo e pedagógico. E esta é no fundo, as 3 palavras que assentam muito a minha maneira de ser, de estar. Não é só na questão da arbitragem, mas também em relação ao futebol. E eu acho que as pessoas, e na própria vida, eu acho que é isso que o adepto deve ter, sabendo que vai haver erros, sabendo que nem tudo vai correr bem, mas acreditarem sobretudo num futebol. Reparem uma coisa, provavelmente este é o produto que nós temos de maior sucesso em Portugal, chama-se exatamente futebol. E nós vemos ao nível dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros, das seleções, ainda agora com as paixões que provocam, o entusiasmo, este recente sucesso até inclusive do futebol feminino. Nós vibramos com tudo, não é? Nós vibramos com tudo e temos sucesso naquilo que fazemos, somos bons e temos qualidade num país com 11 milhões de pessoas, não é? Se olharmos para o universo daquilo que é o mundo, e por isso eu acho que faz sentido as pessoas utilizarem estas 3 palavras, o positivo, construtivo e pedagógico, também em relação, não deixando a parte da paixão, serem apaixonadas, defender os vossos clubes, defenderem com paixão, irem aos jogos, mas ao mesmo tempo acreditarem sobretudo que este futebol é um futebol feito por pessoas cada vez diferentes no sentido exatamente da honestidade, da integridade, da positividade, da dedicação e sobretudo sejam felizes também com o futebol nas vitórias, mas também nas derrotas, e saibam, não há inimigos, há adversários, há rivais, não há guerras, há um jogo e há uma competição. E é um bocadinho por aí que eu gostava de deixar esta mensagem da positividade e, sobretudo, de viverem com felicidade e alegria cada momento que vão ter no estádio ou na televisão, onde quer que seja, e também no site. E vão ao site aqui que eu vou lá estar muitas vezes do Duarte, exatamente para passarem as vossas mensagens, as vossas ideias, críticas, dúvidas, positiva e construtiva. Ou seja, podem não concordar, discordem do Duarte, discordem do site, mas discordem com o nível, que isso é que é importante. E se disserem mal do Pedro Henrique, está tudo bem, porque nós aí estamos à vontade. Estamos à vontade. Pedro, foi muito obrigado, amigo. És amanhã. Obrigado. Obrigado.